Bom, até agora, o presente momento, a gente fez a alocação na memória do computador de forma estática. O que significa dizer que quando você declara uma variável, por exemplo, ela aloca o espaço da memória para reservar esses valores, né? Reservar um espaço da memória para ocupar aquele valor que vai receber via teclado, através dos comandos de entrada e saída de dados. Bom, até essa situação, a gente define basicamente o corpo do código-fonte e o que o programa vai se executar, e a gente já declara isso de forma estática, obviamente evitando que, em tempo de execução, o programador precise dessa liberdade. Nesse caso, também pode ser uma desvantagem, né? Por exemplo, quando a gente cria exatamente essas variáveis de forma estáticas, a gente já atribui um espaço da memória reservado a elas, principalmente em trabalhados com vetores, né? Alocação de vetores, que a gente geralmente declara um tipo de dado multivalorado, e significa dizer que quando a gente declara um vetor do tamanho x, por exemplo, tamanho 10, por exemplo, a gente já cria de forma estática esses valores. Isso é uma desvantagem, porque às vezes você não usa totalmente aqueles 10 espaços, ou somente utiliza apenas alguns deles, né? Por exemplo, alguns espaços, e aí fica com aquele alocado na memória sem se utilizar. Uma outra situação crítica nesse caso seria exatamente você precisar de atribuições para o vetor, quando você tem em tempo de execução. Por exemplo, você já alocou 10 valores na memória e você precisa colocar mais valores, às vezes. E isso não tem como fazer de forma estática. Então, precisaríamos trabalhar com formas dinâmicas, né? Então, aí você não tem como mudar o tamanho do vetor em tempo de execução. Então, para isso, a gente usa o conceito de alocação dinâmica de memória, que vai facilitar esse processo de endereçamento, né, e o uso da memória do seu computador. Bom, quando a gente cria exatamente, a gente só contextualiza com base nas aulas anteriores, nesse caso, por exemplo, quando a gente cria um pequeno trecho do código, por exemplo, int ptrx, ptr, nesse caso é um ponteiro do tipo inteiro, e a gente acessa o endereço de memória, por exemplo, desse ponteiro. O que isso acontece? Definimos uma variável do tipo ponteiro, nesse caso aqui, que é chamada de ptr, e como toda variável, ela é inicializada diretamente pelo compilador durante a carga do programa, quando você executa aquele programa. E uma variável do tipo numérica, por exemplo, que é inteiro ou ponto flutuante, tem seu valor inicializado, geralmente já inicializado com zero, por exemplo. Quando a gente inicia um ponteiro sem antes mesmo de apontar, o que significa dizer? Que ele vai apontar para um endereço de memória geralmente nulo, né? Por exemplo, um ponteiro que o seu conteúdo, por exemplo, ele vai vir exatamente com um valor não exato, por exemplo, naquele momento, mas ele vai pegar justamente, geralmente o 000, alguma coisa desse tipo, que é justamente como se fosse para o início do ponteiro, quando é inicializado. Quando a gente inicializa essas variáveis, por exemplo. O ponteiro, ele serve justamente, não somente para apontar para o endereço de memória, mas ele serve também para fazer essa alocação de forma dinâmica. E a gente vai ver também alguns comandos que dá para fazer exatamente isso. Antes de tudo, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, essa definição, primeiramente, para a gente contextualizar essa prática. Então, eu vou compartilhar aqui novamente o Visual Code. E aí vocês vão entender um pouco sobre isso, certo? Então, vou criar aqui, no caso, aula sob demanda 19. Nós vamos trabalhar aqui com um arquivo chamado de alocação dinâmica. Alocação dinâmica. C. E a gente vai criar também a estrutura básica, incluir as bibliotecas. Talvez eu precise com manipulação de entrada de dados, então acredito que sim. E aqui eu vou imprimir, criar o programa principal com o seu retorno. Logo em sequência, eu vou criar uma variável do tipo ponteiro. Então, ptr, certo? Ponteiro. E eu vou mandar uma impressão aqui do endereço. Obviamente, como é que você quer? Eu posso acessar através do endereço de memória, eu só quero colocar aqui o endereço da variável ptr. Eu não utilizei uma variável para apontar para ela, nesse caso. Ele só criou um ponteiro, e eu vou trazer aqui, através de %p, esse valor.
obviamente acessando a variável direta, que é o PTR. Ao fazermos isso, por exemplo, ele vai pegar um endereço de memória. Aqui, deixa eu só dar um systemcls aqui. Peraí. Bom, então, até agora a gente tem exatamente essa configuração. Aí o que eu vou fazer? Eu vou acessar esse ponteiro, porque a gente criou, a gente vai alocar isso aqui de forma um espaço de memória, certo? Então, ele cria exatamente aqui, ele me deu exatamente esse valor, por exemplo, 4.000, terminando com 80, né, nesse caso. Se eu rodar novamente, peraí, deixa eu ver como é que tá. Se eu rodar novamente aqui, ele dá o mesmo valor. Porém, então, nesse caso, seria esse valor aqui, que eu estou no meu computador nesse exato momento, quando você rodar no seu computador esse código, vai dar exatamente um outro tipo de situação, certo? Um outro tipo. Então, ele criou uma variável, pegou um endereço de memória disponível e criou exatamente isso. Então, se eu criar exatamente em sequência, salvar nesse endereço de memória, a gente consegue acessar ele, nesse caso, certo? Então, é só para a gente contextualizar isso aqui, certo? Vamos lá. Primeiramente, depois disso, a gente vai criar aqui algumas condições. Por exemplo, primeiro, eu disse que eu criei uma variável ponteiro, certo? Então, uma variável ponteiro, variável ponteiro do tipo inteiro foi criada, certo? Depois disso, eu acessei o endereço de memória dela, ou seja, então ele alocou, ele tem exatamente um valor inicialmente, tá certo? O valor inicial da variável ponteiro. Aqui ainda assim está de forma estática. Como é que se torna a questão da alocação dinâmica? Através desse seguinte comando. Eu vou criar aqui esse PTR, que ele vai receber através de um comando, esse comando, sabe, que a gente vai usar, que é o int asterisco, usando a função malloc, malloc, com base no tamanho, ele vai alocar um valor do tipo inteiro, usando a função malloc, que ele vai alocar de forma dinâmica na memória, com base em um tamanho. Então, size of do tipo inteiro, ou seja, a gente vai alocar uma variável para um tipo inteiro. Então, com base nesse comando, eu vou novamente acessar o endereço de memória e dessa variável, certo? Então, perceba que esse aqui seria o valor inicial e aqui é um novo endereço de memória, certo? Então, que é o novo endereço de memória que é dado de forma dinâmica, certo? De forma dinâmica. Então, olha só, eu vou rodar aqui o código novamente. Olha só, a primeira seria o endereço de memória que ele vai estar inicialmente, e depois é o endereço de memória de forma dinâmica. Então, perceba que aqui ele terminou com B0. Ele, quando for rodar novamente, ele vai me dar outro endereço de memória, que é o 7413B0. Eu acredito que deveria me dar outro endereço de memória de forma dinâmica. Olha só, me deu outro, é o mesmo. O BD13B0, eu não sei se vou guardar aqui isso aqui. É outro. É outro? Já me deu outro endereço de memória, certo? Então você vai perceber que, através dessa função aqui, malloc, ele vai alocar de forma dinâmica na memória, pegando justamente esses espaços que estão disponíveis. Então, a função malloc, ele faz exatamente esse cuidado. Ele pega exatamente os valores que estão na memória, que estão disponíveis, e aloca ele de forma dinâmica, certo? Então, quando a gente cria um ponteiro, ele vai criar inicialmente para essa variável inicial, né, nesse caso, e depois disso a gente faz a alocação dessa forma, de forma dinâmica. Bom, a gente pode fazer algumas outras manipulações. Por exemplo, aqui eu disse que eu declarei a variável ponteiro, ele criou um valor inicial na variável do ponteiro e depois deu um novo endereço de memória de forma dinâmica.
O que eu faço? Se eu fizer dessa forma, o ponteiro, né, o valor PTR, receber 10. Significa dizer que ele alocou dinamicamente na memória o valor e, em sequência, associou a ele o valor 10. Então, ele vai pegar a função malloc, ele vai pegar um valor de forma aleatória na memória que esteja disponível e, em sequência, vai associar ele com o valor 10. Eu poderia simplesmente receber de forma via teclado também, mas eu estou já fazendo aqui diretamente através de atribuição, certo? E aí eu vou acessar novamente o mesmo endereço de memória, obviamente ele vai trazer o mesmo endereço aqui, e também vou colocar o valor. Então, aqui o valor e o endereço de memória, colocar, certo? Então, o valor e o endereço da variável. Então, o valor seria %d, que é um inteiro, e o endereço de memória é esse aqui, que é o %p. Então, obviamente, o primeiro vai ser exatamente o valor do PTR, vai ser 10, com o mesmo endereço de memória. Então, ao rodar o código, ele vai me dar exatamente, inicialmente, o valor da memória, depois alocou de forma dinâmica, desculpa. Quando eu atribuir esse valor para o valor 10, ele recebeu o valor 10 com um novo endereço, com o mesmo endereço de memória. Então, ele não alterou o endereço de memória de uma segunda vez, nesse caso. Então, só altera uma única vez através da linha 8, aqui. Aí a gente vai refletir um pouco aqui, porque nesse caso um ponteiro ele aponta para o endereço da memória, seja ele de uma variável pré-definida ou alocado de forma dinamicamente. Então a gente vai ter um cuidado aqui para não passar diretamente um endereço diretamente ao ponteiro, como o colega perguntou, né? Se a gente podia pegar diretamente o endereço de memória para esse ponteiro. O problema nesse caso seria exatamente o quê? Esse trabalho ele vai ser feito através do compilador. Se a gente passar o endereço de memória diretamente para o ponteiro, o que vai acontecer? Ele pode ter uma grande possibilidade de você pegar um valor que está ocupado por uma variável importante do seu computador. Talvez uma chave de um programa ou qualquer outra informação importante. E aí, se você fazer alteração aqui no programa visual através do comando, né, através do terminal, ele vai alterar aquele valor e às vezes pode danificar alguma coisa do seu computador. Então, você vai deixar isso aí para fazer a alocação dinâmica através do uso da função malloc, que faz acesso diretamente ao compilador, permitindo isso que você tenha exatamente essa garantia de segurança dos seus dados, certo? A informação que está dentro do sistema operacional. A gente vai criar agora, a partir de agora, um vetor de forma dinâmica, para que a gente consiga fazer essa manipulação e evitar com que a gente precise, naquele programa inicialmente, como eu falei no início da aula, aquela situação de um problema que pode acontecer muitas vezes com o programador, quando a gente declara um vetor e às vezes precisa de mais espaços e a gente não consegue fazer essa manipulação diretamente quando o código está rodando, ou seja, em tempo de execução. Para essa situação, a gente usa a questão da questão da alocação dinâmica, permitindo assim que o programador deixe exatamente esse acesso para a memória para fazer exatamente essa alocação, e aí, a partir do momento que o usuário está solicitando mais informações, essas informações estão acessando diretamente a memória e salvando de forma dinâmica. E isso vai ter exatamente essa vantagem. Então, a gente vai fazer isso a partir de agora, certo? Então, como é que a gente cria um vetor de forma dinâmica para um trabalho como esse, por exemplo? A gente criou uma variável de forma dinâmica. Mas como é que seria um vetor de forma dinâmica? Bom, aqui a gente vai utilizar, basicamente por exemplo, vai criar um vetor, nesse caso a gente vai criar aqui deixa eu só colocar aqui a alocação dinâmica e vou criar um outro programa aqui, que vai ser vetor dinâmico.c. Então eu vou incluir aqui a biblioteca, o stdio.h, vou criar o programa principal com o seu retorno. Bom, o que vai ser feito agora vai ser exatamente, eu vou pedir, de forma dinâmica, escolher o tamanho do vetor. Mas eu poderia também, por exemplo, acessar as posições de forma estática também. Nesse caso, por exemplo, acessando diretamente o endereço, né, por exemplo, e aí a partir do momento em que eu for iniciando esse vetor,
ele for solicitando mais informações, eu só faço incrementar através daquela propriedade do ponteiro, adicionando uma unidade a ele. Então, a gente consegue fazer também dessa forma. Mas aqui eu vou pedir para o programador, o usuário, solicitar via teclado. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo tamanho e outra variável que vai ser para o vetor. Então, aqui é um ponteiro, nesse caso, um ponteiro de vetores. E aí, a partir desse ponteiro, a gente consegue endereçar aqui, sem precisar criar algo assim. Olha só, int vetor, por exemplo, assim, né? Nesse caso, acho que eu não me lembro mais como é que declara. Seria assim, né? É porque eu estou misturando Java com C. Acho que é assim, né? Que a gente declara o tamanho do vetor, tamanho 5, acho que é assim mesmo. Como tamanho, declarar aqui tamanho 10. Então, a gente declara aqui tamanho 10. Aí a gente vai usar, não vai usar mais esse tipo de estrutura, e sim, assim, que aí eu vou ter um ponteiro um vetor do tipo inteiro, nesse caso, né? Bom, e aí eu vou pedir para o usuário fornecer o tamanho. Então, escolha o tamanho do vetor. Essa informação, ela pode ser desnecessária, mas eu vou colocar aqui só para a gente ter pelo menos a noção do tamanho, como seria exatamente isso do vetor. Então, %d, e ele acessa justamente o variável tamanho. Uma vez que a gente define, vamos supor, o tamanho 10, a gente vai alocar de forma dinâmica. Aqui ainda não é o tratamento propriamente do problema que a gente está trabalhando, certo? É só para a gente ver como é que se transforma a situação de trabalhar com o vetor de forma dinâmica, certo? Aqui. Então, eu vou criar esse vetor vai pegar através da função malloc, né? Através de um espaço de memória de forma dinâmica, através da função malloc, nesse caso, malloc, com base na função, no tamanho size of do tamanho, ele é um tipo inteiro com base no tamanho. Até agora, aqui não seria exatamente, propriamente dito, ele está somente declarando um vetor de forma dinâmica. Quando a gente declara de forma estática, a gente declara o tamanho e cria exatamente aqui, vamos supor, aqui seria de forma dinâmica a memória. Ou seja, ele precisaria, obviamente, dessas linhas de código aqui, olha só. Aqui seria de forma dinâmica. Isso. Aqui seria de forma dinâmica. E aqui seria de forma estática, por exemplo. Quando a gente declara, por exemplo, int vetor a com base no tamanho. Essa linha de código aqui seria justamente o vetor de forma estática, o que significa dizer que quando a memória ele vai acessar de forma estática da memória, e aí ele vai acessar aqui diretamente, já que ele usa a função malloc, quando a gente cria exatamente um vetor do tipo inteiro. O nome da variável é vetor, mas você percebe que não tem a estrutura de um vetor, né, propriamente dito assim. Porém, a gente consegue acessar através da função malloc, porque ele vai ocupar no espaço da memória 10 espaços, nesse caso aqui, se a gente declarar 10 espaços, de forma dinâmica, e não está de forma estática na memória. Então, está espalhado na memória em algum momento. Então, aqui seria a forma dinâmica de se trabalhar, né, nesse caso. Né? Bom, e aí, com base nisso, a gente vai percorrer a estrutura e aí a gente vai trabalhar propriamente dita acessando as posições desse vetor do tipo inteiro. Por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo bem simples de programa, que ele recebe a posição de um valor e eleva esse valor, por exemplo, a potência de base 2. Eu vou usar a função math, aqui nesse caso, então vou incluir a biblioteca math, aqui, então include. Essa biblioteca ele tem uma função chamada de poll, né, que é a função não do jogo, né, aquele poll, mas sim a função poll, que vai levar uma potência, né, nesse caso. Eu vou criar um administrador que vai percorrer a estrutura dinâmica através de uma variável inteira, que é um valor i. Esse meu i inicia em 0,
e ele vai até o meu vetor, nesse caso, até o tamanho, porque a gente declarou isso de forma ainda, por enquanto, um conceito intermediário do que é um vetor dinâmico. Ele recebe exatamente o tamanho 10 aqui, até o tamanho 10. E em sequência ele vai incrementar. Aqui está tudo bem, nesse caso a gente trabalha com isso de forma bem implícita, quando trabalha com vetor de forma estática. Mas aí quando trabalha com de forma dinâmica, a gente também acessa um vetor da posição do índice I, que é o I que a gente está trabalhando aqui, com as 10 posições de forma dinâmica, acessando diretamente esses valores que estão alocados sequencialmente na memória. Então, o vetor I recebe a função poll, por exemplo, do 2 elevado ao valor de I. Obviamente, ele não vai solicitar nada via teclado, ele vai ocupar, por exemplo, a posição como I foi igual a 0, ele vai pegar o vetor na posição 0 e vai associar justamente a função, o resultado aqui da função poll de 2 elevado a 0, nesse caso vai ser 1. Ele vai ocupar exatamente um espaço da memória lá com aquele valor de forma dinâmica. Aí depois um outro espaço de forma dinâmica, que também ocupa o mesmo espaço do tamanho do tipo inteiro, ele vai estar disponível lá na memória, nesse caso de forma dinâmica, e a gente acessa essa posição através do endereçamento. E aí, a partir disso, a gente consegue imprimir essa informação, eu vou colocar aqui as posições como fosse a saída, né, propriamente dita, do valor que vai estar disponível lá. No caso, a posição, por centro B, e o valor que vai estar associado a ela, que é justamente da potência, que é o porcento B. Vou dar um barra N para ficar legal. E, em sequência, retornar aqui a posição I e a posição do vetor na posição I. Então, ele vai imprimir também esse resultado para o usuário. Então, perceba que aqui eu criei uma visão intermediária do que seria um vetor dinâmico. E aí, olha só, eu declaro... Tem um erro aqui, né? Na função malloc. A gente colocou malloc, ele recebe um vetor, a gente declarou esse vetor. Em sequência, o vetor recebeu exatamente o valor do tipo inteiro, com base na função sizeOfInt, de acordo com o tamanho. Ele precisaria da biblioteca stdlib. A gente usa essa função em malloc, ela está exatamente inclusa, nesse caso, nessa biblioteca, stdlib. Agora deu certo, deixa eu dar um systemcls aqui também, para limpar a tela. E aí, com base nisso, a gente vai fazer a limpeza na tela e ele vai imprimir, obviamente, o tamanho. Se colocar 10, ele vai me dar exatamente de 0 até 9, porque ele começa na posição 0. No caso, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado até 2 elevado a 9 seria 512, por exemplo, certo? Então, está correto aqui esse cálculo que foi feito. E aí, se a gente quisesse acessar, essa aqui é a questão da criação de um vetor de forma dinâmica. E aí, se fosse acessar o endereço de memória, é basicamente o que a gente fez aqui, né? Pegar o endereço de memória de cada uma dessas variáveis. Se eu quisesse acessar, por exemplo, só para a gente ter essa informação, eu vou colocar aqui como se fosse o endereço de memória que vai estar ocupado em cada uma dessas posições. Então, eu vou colocar aqui %P, que seria o ponteiro, e eu acesso através do... A gente fez aqui como se fosse né? Nesse caso, o ponteiro do vetor na posição I. Então, a gente consegue acessar a posição, o valor e também aqui o endereço de memória. Então, tá errado, né? Seria... deixa eu ver aqui. Para acessar seria através do... o valor diretamente... Aqui é um vetor, né? Que a gente criou. Através do e-comercial. O tamanho do vetor 10. E olha só, ele acessou de forma dinâmica, né, o 68, 13B0, eu vou ver se ficou realmente esse valor lá, né? Então, memorize esse valor, se realmente, quando for rodar novamente, vai ser exatamente esse. Eu posso simplesmente receber esse valor aqui direto, né, sem precisar alocar na memória.
sem precisar pedir para o usuário, né? Só para a gente rodar mais rápido. Vou colocar só 5 aqui, certo? Então, olha só, já me deu outro endereço de memória. Aqui, obviamente, ele colocou até o tamanho i, mas seria o tamanho seria aqui de acordo com o tamanho, né? Então, seria exatamente assim. E aí, toda vez que roda, ele vai me dar um endereço de memória diferente. Olha só, ele me deu exatamente esse endereço. Esse outro endereço aqui, olha só, já me deu outro endereço de memória diferente. Eu vou colocar aqui um outro programa, que é um vetor de forma dinâmica. É a mesma estrutura, de forma estática, desculpa. Só para a gente ver essa questão do endereço de memória, certo? Vetor estático, ponto C. E aí eu vou pegar exatamente, como a gente sabe já trabalhar com isso, a gente vai incluir isso aqui tudo. Não precisa dessa outra biblioteca, não precisa para ficar a limpeza da tela, né? Então aqui vai ter exatamente de forma estática. Aí eu vou colocar aqui, declarar um vetor, como a gente declarava antes, né? De acordo com o tamanho. E aqui não precisa criar através da função malloc. Então aqui já está de forma estática, né? Então, perceba que de forma estática, toda vez que eu for rodar o código, ele sempre vai dar o mesmo resultado à memória, olha só. Eu estou rodando aqui várias vezes, o mesmo valor. Já de forma dinâmica, toda vez que roda, ele tem um outro endereço de memória diferente. E perceba que ele está acessando, né, aumentando 4 em 4 posições com base no valor do tipo que é o valor do tipo inteiro, certo? Bom, aí aqui seria justamente o vetor estático, que é declarado. Você consegue perceber a diferença bem clara no endereço de memória através da alocação dinâmica. E aqui a gente pode fazer de forma... Eu vou criar um programa para tentar resolver aquele problema que quando está recebendo valores no vetor de forma dinâmica e eu estou só... Enquanto o programa está rodando, ele vai receber essa operação de receber algo via teclado. Certo? Eu vou criar aqui um outro programa que vai ser vetores dinâmicos. Só para a gente ter uma diferença entre os nomes dos programas, certo? Vou criar aqui um programa, eu vou incluir a biblioteca, então include stdio.h. Vou precisar criar aqui o programa principal. E aí eu vou pedir a seguinte situação. Eu vou pedir para digitar algo via teclado, tipo digite um valor, certo? Um valor inteiro. 0 para sair. Aí, então, obviamente, ele vai receber algo via teclado. Então, se eu só colocar o retorno aqui igual a 0, ele vai receber algo via teclado. Então, vou usar aqui o scanf, que vai salvar isso aqui, trabalhar com inteiro, numa variável que a gente vai criar aqui, que é um valor número, certo? Então, a gente vai criar um número inteiro, int número. Obviamente, a gente não vai usar a questão de um número qualquer. A gente vai criar um vetor, algo assim, de forma dinâmica. E ele vai receber vários números. Nesse caso aqui, a intenção é usar, salvar todos esses valores no vetor, né, de forma dinâmica, né? De forma dinâmica, sem precisar declarar, por exemplo, de forma estática, ok, por exemplo, se for receber um vetor de tamanho 10, né, de tamanho 10, aí fica limitado. Aqui eu criei um vetor de forma dinâmica e eu vou acessar através do endereço de memória, né, através da posição do vetor na posição i. Só que nesse caso, esse tamanho aqui, vezes o tamanho, a gente não sabe, né, necessariamente. Então, a gente vai acessar através dessa forma, através de um tamanho inicialmente, e a gente vai apontar para um endereço de memória na posição do vetor mais 1, certo? Eu vou tentar fazer isso, eu nunca fiz, mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso com vocês. Então, aqui eu vou acessar isso aqui, através, não tem como usar um while aqui, mas sim um do while, então, quer dizer, um for, mas sim um do while. Então, eu vou pedir para solicitar essa informação enquanto até digitar 0. Então, seria clicar de parada aqui. Enquanto esse valor que eu estou digitando na posição
Vou criar um contador aqui também desses valores. Então, int contador, cont. Inicialmente vai ser 0. Então, quando eu pedir para solicitar algo via teclado, eu vou salvar diretamente, como a gente fez aqui, nesse caso, alocou diretamente o valor na memória através do endereço de memória em si, né? Nesse caso, a gente vai acessar trabalhando isso aqui para do tipo inteiro, que eu quero um valor do tipo inteiro, e vou salvar diretamente através do ponteiro, nesse caso, no valor que está lá, né? Então, a gente vai acessar através do... se eu receber algo via teclado, eu recebo a informação e passo para ele, por exemplo, o valor, né, diretamente. Porque assim, aqui eu estou alocando a variável de forma dinâmica, né, do vetor, e eu acesso a posição do vetor, na posição i. Do cont, né, nesse caso, do contador. Como o contador é igual a 0 inicialmente, aí ele vai receber esse valor primeiro, vai ocupar a posição 0. E aí o contador depois vai atualizar aqui, incrementar. E aí, enquanto esse vetor que eu estou digitando, né, o valor que eu estou digitando, for igual... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer assim, eu vou colocar isso aqui na variável número, que eu vou querer lá em cima, e aí o vetor na posição cont recebe esse número. Aí, enquanto esse número aqui, esse número for diferente de 0. Então, por exemplo, o que acontece? Olha só. Esse número aqui, ele vai receber, é uma variável só para a gente fazer uma comparação do critério de repetição. Então, se esse número for realmente diferente de 0, ele só está salvando e ele atualiza em tempo de execução, né? Toda vez. E a gente, com base nisso, na definição de que se o número que eu digitei for realmente diferente de 0, ele vai salvar no vetor cont de forma dinâmica, certo? Então, eu criei uma variável estática e criei um vetor dinâmico aqui, certo? Sem problema nenhum. Esse aqui também vai ser uma variável estática, que é o contador. Ele vai inicialmente em 0. Através da estrutura, ele vai repetir, e aí, enquanto você vai digitar 0, ele vai salvar essa informação desse valor. E aí, como a gente tem esse contador, a gente vai acessar as posições de cada um desses elementos com base no meu... Eu vou criar um administrador aqui, que é um i. Esse meu i vai começar em 0, vai até o cont, né, i menor do que cont, e em sequência esse meu incrementa em mais, permitindo assim que ele vai até o contador, né, que a gente atribuiu os valores que foram contados aqui, né, na memória. Bom, e aí o que acontece em sequência? Eu vou imprimir esses resultados que eu digitei sem precisar decorar o tamanho do vetor. Então, eu vou colocar de tamanho 5, de acordo com o tamanho que a gente colocou aqui, certo? Então, eu vou imprimir a posição como a gente fez aqui, né, no vetor dinâmico. Foi exatamente acessar o valor, né, do vetor na posição i. Então, seria exatamente as posições, tipo como fosse um conjunto de elementos. Eu vou colocar eles separados através de um espaço e tratados eles para do tipo inteiro, porque são valores do tipo inteiro. E acessa a posição com base no vetor na posição i. Então, seria exatamente isso. Eu acredito que vai dar certo aqui. Vamos ver. Ainda está precisando incluir a biblioteca. Tem uma mosca aqui, parece. SDLib. Vamos pegar. E também vou precisar... vou precisar também fazer uma limpeza na tela. Só para a gente deixar o programa mais simples. System CLS. Então, ele vai pedir para deixar sempre um valor inteiro. E em sequência vai imprimir esse valor, certo? Os valores que eu digitei. Então, 8.
Peraí, enquanto... Ele já parou aqui logo de cara, né? Peraí. Ele vai repetir isso enquanto o número que eu digitei for diferente de 0. O número que eu digitei aqui... Eu vou iniciar ele aqui com -1. E aí, quando eu for digitar, ele não vai influenciar aqui nesse caso, porque o valor que eu digitar, ele vai salvar em número, atualizar. E aí, vai fazer isso enquanto o número for diferente de 0, né? Se ele for igual a 0, ele para, né, de rodar. Então, peraí, deixa eu ver só um minutinho. Então, digitando 8, ele parou de rodar aqui nesse caso. Peraí, teria que ter exatamente aqui... obviamente, aqui falta de salvar, né? Uma variável número. Não precisava nem colocar aqui, por exemplo, igual a -1. Já que eu declaro a variável, por exemplo. Então, 8, 9, 6 e 0. Aí perceba que ele parou de rodar com 0 e só me trouxe exatamente todos os resultados aqui do que foi realmente necessário para a alocação da memória. Então, se rodar aqui, por exemplo, outro vetor, eu não declarei o tamanho ainda, né? Nesse caso, você percebe que não precisou declarar. Então, se eu colocar 9, 6, 7, 4, 5, 6, 2, 3, tudo está alocando na memória. Quando eu digitei 0, ele parou de rodar a aplicação e todos os valores que eu digitei foram apresentados na tela. Ou seja, sem necessidade, novamente, de criar de forma estática. Então, essa é a principal vantagem, né? Por exemplo, quando você trabalha com alocação dinâmica. Outra coisa, né, por exemplo, que essa foi a pergunta lá de Gustavo, se não me engano, o aluno, que perguntou sobre como é que faria isso. Então, a gente roda, eu precisava contextualizar tudo, né, para chegar, para tirar essa dúvida. Então, seria exatamente dessa forma que vocês vão fazer quando precisar, por exemplo, alocar de forma dinâmica, né, na situação. Então, é um programa bem simples, aqui que ele está rodando, enquanto ele digita um valor igual a um valor inteiro, se você digita um valor 0, ele para de rodar e só imprime exatamente os valores que estão contidos na memória. A gente pode acessar também, se a gente quiser brincar aqui, através do uso do ponteiros, nesse caso, acessar o endereço de memória. Eu coloquei algo assim, que é o valor, e vou colocar também aqui o ponteiro, para a gente ver exatamente isso sendo trabalhado. E eu consigo acessar através do comercial do vetor na posição I, que vai acessar justamente esse endereço de memória. Então, olha só, eu vou alocar esses valores da memória de forma dinâmica, e ele acessou diversos endereços de memórias de forma dinâmica no meu computador. Então, perceba que ele imprime exatamente esse endereço de memória. Então, vou só copiar e colar aqui, porque pode ser que ele só memoriza aí para ver se realmente vai sair diferente. Eu vou colocar outros valores aqui. Perceba que já tem outro endereço de memória, certo? Então, essa é uma das vantagens também para o uso do uso da alocação dinâmica. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula. Nos vemos até a próxima.